Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Agora são 6h33 deste dia 6 de maio de 2014. O Redação BH News está começando pelo canal 9 da NET 29 do HF e também pela internet no bhnews.tv.br. O Restaurante Popular 2 de Belo Horizonte, que fica na região hospitalar, ali na rua Ceará, está em obras desde julho de 2013. A situação mobilizou vereadores de Belo Horizonte que foram até lá para conferir essa situação que é preocupante, uma vez que o restaurante popular oferta comida para pessoas que precisam da alimentação, todos nós precisamos, mas pessoas que têm a carência na hora de alimentar-se. Então, vamos ver uma matéria, já a gente continua conversando sobre esse tema. As obras do Restaurante Popular 2, fechado desde julho de 2013, continuam inacabadas. Perto de completar um ano de fechamento, apenas 20% das obras estão concluídas. A informação é de que a empresa responsável pela construção paralisou as obras no mês de janeiro deste ano, porque a planilha de preços teve que ser readequada. O contrato do empreendimento foi realizado em 2011 e a lei garante que, após o 13º mês, os custos podem ser revistos pela empresa responsável. De acordo com os representantes da Prefeitura, o atraso também se justifica porque a primeira empresa vencedora da licitação desistiu do projeto. A possível data para a finalização das obras, cujo investimento gira em torno de R$ 2.200.000, está prevista para o mês de dezembro. Porém, esta revisão de preços precisa ser publicada no Diário Oficial do município para que as obras sejam retomadas. O Restaurante Popular 2 fica na rua Ceará, região hospitalar de Belo Horizonte, e servia cerca de 5.000 refeições por dia. É uma situação grave. Se nós pensarmos que é responsabilidade dos nossos governantes, nos 3 poderes, a segurança alimentar da população, essa é uma situação gravíssima. E a gente tem que prestar muita atenção quando uma notícia dessa é divulgada e a gente não consegue fazer a relação do tempo. Desde julho do ano passado, portanto, daqui a 2 meses, vai completar um ano, completar-se um ano em que aquele restaurante está fechado, deixando de oferecer 5.000 refeições dia para quem precisa, para quem tem carência dessa alimentação. Está aqui comigo o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor, o vereador Pedro Patrus, do PT. Pedro, uma boa noite, um enorme prazer poder recebê-lo aqui, vereador. Prazer é meu. Bom, o senhor foi um dos vereadores que esteve lá, que esteve na comissão, que visitou o Restaurante Popular. O que é que o senhor viu lá? Que situação o senhor encontrou? É o seguinte, Paulo. Primeiro, acho que é importante a gente traçar um histórico. Quando esse restaurante ele ia ser fechado no ano passado, nós realizamos a audiência pública, já prevendo a possibilidade de um atraso nessas obras. E fizemos uma audiência pública, e nessa audiência pública a Prefeitura nos garantiu que essa obra seria entregue no final de fevereiro deste ano. Quando chegou final de fevereiro, nós começamos a perceber que a obra não andava, ou seja, a obra estava parada. Já faz 3 meses que a obra está parada, sem nenhum funcionário trabalhando nessa obra. Então, nós solicitamos uma visita técnica, uma visita oficial da comissão às obras para tentar entender o que estava acontecendo. E por que essas obras estão paradas? Quando os senhores vão até lá e verificam esse atraso, quais são os principais motivos desse atraso? É isso, com essa visita técnica, nós convidamos e chamamos a empresa prestadora de serviço, a Prefeitura de Belo Horizonte, a Secretaria de Segurança Alimentar, a Secretaria de Direitos Humanos, e eles nos alegaram que houve problema no contrato. Uma empresa desistiu, a outra empresa, o contrato estava antigo, tinha que fazer uma readequação dos preços. Então, isso tudo acarretou o atraso. Mas, para nós, a comissão, não justifica. É porque, como nós vimos na reportagem, são 5.000 refeições diárias que estão sendo deixadas de ser servidas às pessoas que precisam, como você falou. E para a gente entender um pouco melhor, o telespectador nos ouve falar em 5.000 refeições diárias a menos ofertadas por uma população que tem carência de alimentação. Qual é a situação dessas pessoas? O que elas fazem quando elas chegam num restaurante popular, que era uma referência, e dão de cara com ele com as portas fechadas? Exatamente. O tempo que nós estivemos lá, Paulo, não foi uma nem 2 pessoas, não, várias pessoas passaram
perguntando quando que vai reabrir o restaurante, quando que vai voltar a funcionar, porque aquele ponto ele é um ponto estratégico, ou seja, ele atende ali a pessoas que estão em tratamento de saúde, ele atende acompanhantes de pessoas que estão ali nos hospitais da Redondeza, atende a população em situação de rua que tem o direito de almoçar de graça. Essa população não está tendo acesso à alimentação de qualidade. Ou seja, elas têm que procurar restaurantes ali próximo. Algumas têm que chegar até a Câmara Municipal, que existe um restaurante popular lá, mas muito cheio, exatamente pelo deslocamento desse cliente do restaurante 2 para o restaurante da Câmara. Então, está uma situação ali que para nós, que somos vereadores e temos essa função de fiscalizar, nós estamos muito preocupados com essa obra. Quando o senhor vai lá e vê esse atraso nas obras, verifica as condições, reúne-se com a empresa que está fazendo, com representantes da prefeitura, há uma esperança de curto, médio prazo? Quando é que se resolve esse problema? A prefeitura nos garantiu que até semana que vem esse contrato já teria sido readequado e as obras poderiam retornar. Então, a comissão está de olho. Nós vamos ficar em cima da prefeitura, semana que vem já vamos estar ligando, já vamos perguntar realmente se a obra já voltou. Estaremos lá sempre perguntando se essa obra só tem 20% da obra concluída. Então, segundo a prefeitura, no final do ano talvez entregue essa obra, é muito tempo. O restaurante popular da Câmara não é um restaurante grande, é um restaurante pequeno, o senhor mesmo falou. Exatamente. Sabe quantas refeições o senhor tem ideia? Não tem exato não, mas deve servir umas 2.000. 2.000 refeições. Muito pouco para os 5.000 que lá iam no outro restaurante. Exatamente. Sem contar que são 10, 12 quadras ali para as pessoas se locomoverem para chegar da Rua Ceará até onde fica a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Exatamente. O restaurante da Câmara tem outro problema, ele não tem cozinha. Então a comida vem do restaurante popular 1. O restaurante popular 2 tem a cozinha. Então ele que abasteceu da Câmara. Agora está tendo que ter uma logística muito maior para vir do 1, que era aquele da rodoviária, perto da rodoviária, que está indo para a Câmara. Então, até esse atraso na cozinha, a população está sofrendo. Vou aproveitar a sua vinda aqui e mudar um pouco de assunto. Nós ficamos sabendo que o senhor teve uma reunião aliás, foi motivada até por uma reclamação das próprias travestis da Pedro II, que lhe chamaram para que houvesse uma conversa com o senhor como vereador, porque a situação das travestis na Pedro II está muito delicada com relação à segurança. O que é que o senhor viu lá no local? Não, essa é uma outra questão importante. Na realidade, nós também realizamos, ano passado, uma audiência pública com relação à violência que as travestis sofrem na nossa cidade. E nós observamos e estudamos que o alto índice de violência com as travestis. E nós fizemos uma visita técnica exatamente ao 34º Batalhão da Polícia Militar, que atende aquela região da Pedro II. Ali a violência está muito, muito grande, sabe, Paulo? Assim, nós estamos preocupados. E agressão às travestis pela população, por pessoas, né, pessoas que não são de bem, mas que estão para agredir, alguma violência da própria polícia, que é por falta até de conhecimento, não estou aqui condenando a Polícia Militar de Minas Gerais de jeito nenhum, mas existe também más pessoas, como existe também más pessoas que são as travestis que estão ali também, que às vezes usam drogas. Então, nós fomos lá exatamente para pedir um policiamento maior naquela região. E uma conversa muito boa com a Polícia Militar, e nós também identificamos que está faltando a política pública, tanto da Prefeitura de Belo Horizonte, quanto do Estado de Minas Gerais. São ações, são campanhas que realmente ajudem as pessoas a conviverem um com os outros de uma forma melhor, que abram um diálogo, que não tenham uma violência. Então, a polícia nos comprometeu que terá um efetivo maior naquela região, e a Prefeitura e o Governo de Estado vão pensar também ações preventivas, ações de políticas públicas, uma cartilha, um fórum com as travestis, com a população, com a polícia, que as pessoas dialoguem e que o espaço da cidade seja para todos.
Perfeito. Agradecer a visita do vereador do PT, Pedro Patrus, que esteve aqui conosco. Falamos sobre 2 temas. Ele foi convidado para falar sobre o restaurante popular, mas nós vimos a notícia da sua visita às travestis lá da Pedro II por conta da situação de violência e aproveitamos para conversar também sobre esse tema. Muito obrigado pela sua presença aqui. Ô Paulo, estamos à disposição. Eu que agradeço. As portas aqui estão abertas. A gente costuma dizer que sempre tem café frio e água quente para todo mundo. Isso é muito bom. Muito obrigado. Bom, nós vamos agora conhecer o que está acontecendo no Expo Minas, é o Congresso Mineiro de Municípios. O Congresso Mineiro de Municípios vai até o próximo dia 11 e lá no Expo Minas são discutidos assuntos que são de relevância para todos os prefeitos. Por isso, esse encontro é tão importante e a gente vai conhecer um pouco mais sobre ele. Começou nesta terça-feira o 31º Congresso Mineiro de Municípios, realizado no Expo Minas, em Belo Horizonte. O governador Alberto Pinto Coelho presidiu a solenidade de abertura do evento, que tem como tema Gestão Municipal, Diálogo, Participação e Transparência. O evento, promovido pela Associação Mineira de Municípios, vai até o dia 8 e abriga também a 30ª Feira para o Desenvolvimento dos Municípios. Deixa eu me corrigir, eu falei errado, a Patrícia foi quem falou certo. O evento vai até o dia 8, a próxima quinta-feira, até a próxima quinta-feira, dia 8, depois de amanhã, no Expo Minas acontece o Congresso Mineiro de Municípios, uma promoção da AMM. Patrícia Contaldi, boa noite. Boa noite, Paulo. Tudo bem com você aí na redação? Tudo bem. Tranquila? Tranquilo. Novidades de Minas e de Belo Horizonte a partir de agora é com você. Olha só, Paulo, trabalhadores dos setores de educação, saúde, administração, limpeza urbana e de outras áreas da Prefeitura de Belo Horizonte entraram em greve hoje. A decisão foi tomada após uma assembleia realizada na Praça da Estação, no centro da capital. Os servidores eles reivindicam reajuste salarial de 15% e aumento do Vale Alimentação para R$ 28. Eles rejeitaram o reajuste de 5,56% e R$ 1 a mais no Vale Alimentação oferecido hoje pela Prefeitura. A paralisação, Paulo, vai durar pelo menos 9 dias, já que a nova rodada aí de negociações com a Prefeitura está marcada para o dia 14 de abril. Agora, o reflexo dessa paralisação aí já pode ter sido visto hoje nas ruas de Belo Horizonte. A coleta de lixo, ela está totalmente interrompida em Belo Horizonte desde a noite de ontem. E hoje de manhã, os próprios garis, eles impediram os caminhões e os colegas, de fazerem a coleta do serviço. O recolhimento do lixo hospitalar também foi afetado, Paulo. Olha, eu sempre sou a favor da realização da greve, porque acho que greve é um direito, está previsto na Constituição, tudo que está previsto em lei é direito. Só que a gente tem que sempre discutir um pouco mais a greve. O que me preocupa, eu vou jogar pimenta no vatapá mesmo, eu sei que tem gente que vai me criticar, mas por que é que em ano eleitoral acontece tanta greve? Dá para me explicar? Por que as greves ficam contidas fora do processo eleitoral e quando nós entramos no ano de decisão eleitoral, as greves começam a acontecer? Não é para a gente ficar com uma pulguinha ou um pulgão atrás da orelha? Alguma coisa tem que ser explicada. Segunda informação, Patrícia. Olha só, Paulo, a igrejinha da Pampulha vai passar por uma reforma. A Prefeitura anunciou hoje a abertura de licitação para as obras da restauração da igrejinha, que é cartão postal aí de Belo Horizonte. Ela vai passar por uma reforma, ela não passa por uma reforma há quase 10 anos, Paulo. Estão previstos aí a substituição de painéis de madeira, pintura, polimento no piso de mármore e a limpeza das fachadas. As empresas interessadas, elas poderão participar de visitas técnicas entre os dias 13 e 19 de maio. E as propostas serão julgadas no dia 26. Olha, pertencer a uma cidade é conhecê-la bem. Eu acho que quando você gosta da cidade, você tenta conhecê-la bem. E muito Belo Horizontino não conhece a Igreja da Pampulha. Ou então passa do lado e fala, é aquela do Burle Marx, do Portinari. Mas ninguém vai até lá, desce para o carro, dá uma olhada e vê a beleza arquitetônica, a beleza linda, que aqui... Nós somos de fora. Eu cheguei aqui em Belo Horizonte em 78, no final de 78, vim vindo do interior de São Paulo. Você veio de São Paulo para cá. Quando a gente chega e vê aquele cartão postal maravilhoso, dá inveja, né? Para nós somos de fora, então hoje já sou Belo Horizontino, meu coração, meu filho, minha vida está toda aqui, não tem mais jeito de dizer que não sou Belo Horizontino, pertenço a essa cidade. Mas quando eu cheguei aqui, eu ficava impressionado, aquela igreja é maravilhosa. E tem muita gente que passa do lado de carro, vai tomar uma cervejinha na Pampulha e sequer para o carro para dar uma olhadinha naquela maravilha, não é não, Patrícia? É linda demais. Eu também, que sou paulistana, já me considero mineira de coração. Perfeito. O nosso coração está entregue a essa cidade. E é preciso que então a gente dedique o melhor da gente para transformar essa cidade numa coisa melhor. Patrícia, já você volta para falar do Brasil e do mundo.
E você que está aí na poltrona, no sofá, nos assistindo, aguarde um minutinho só, porque tem intervalo e a gente volta já. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. A Universidade Federal de Minas Gerais está realizando uma pesquisa sobre a violência em Belo Horizonte, Betim e Sete Lagoas. São 3 cidades da região metropolitana que estão sendo privilegiadas por esse olhar dessa pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais. Esses dados serão utilizados depois para orientar os programas de políticas públicas no combate à criminalidade. Vamos conferir a informação. Uma pesquisa da UFMG vai fazer um raio-x da violência. A ideia é coletar dados para orientar os programas de políticas públicas voltadas para combater a criminalidade. Cerca de 100 entrevistados já aplicam o questionário da pesquisa sobre saúde e prevenção da violência, que irá abranger mais de 5.000 famílias de Belo Horizonte, Betim e Sete Lagoas. Estão sendo analisados fatores como condições sociodemográficas, de saúde, trabalho e os diferentes tipos de violência observados separadamente entre crianças e adolescentes, homens, mulheres e idosos. O objetivo é investigar o perfil da violência e sua dinâmica, seus determinantes, sua distribuição geográfica e as formas de enfrentamento. De acordo com o SUS, Sistema Único de Saúde, morreram no Brasil vítimas da violência entre 1980 e 2011, 2.347.082 pessoas. E por falar em segurança pública, está acontecendo agora no Mackenzie, no Santo Antônio, região centro-sul de Belo Horizonte, uma audiência onde se discute a política de segurança pública para a região centro-sul, uma região que enfrenta problemas muito graves de segurança. E eu sou morador da região centro-sul, sei que a região centro-sul oferece mesmo riscos para os moradores, particularmente furtos, assaltos acontecendo num ritmo que a gente não via na região centro-sul da capital. Mas quem está lá, conversa conosco agora, é o vereador do PV, Pablito. Vereador, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Uma boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, espectadores da BH News. Vereador, quais são os objetivos dessa audiência que começa daqui a pouquinho? Os objetivos dessa audiência pública é convocar a sociedade para participar, para debater a violência na região centro-sul da cidade. A região centro-sul, ela tem 6 bairros que são entre os 10 bairros mais violentos da cidade. São Pedro, Santo Antônio, Serra, Sion, Santa Lúcia e Funcionários. São um dos bairros mais violentos da nossa cidade. Então o objetivo é trazer os responsáveis pela segurança pública da nossa cidade. Chamamos o coronel responsável pelo 22º Batalhão, que atende a região, a coronel comandante do policiamento da capital, o secretário de Defesa, Rômulo Ferraz, para debater medidas enérgicas contra a criminalidade, contra a bandidagem na região centro-sul da cidade. Vereador, o senhor acredita que desses encontros, dessas audiências, saiam propostas decisivas, propostas sólidas, que possam contribuir para que se tenha um olhar mais cuidadoso sobre a segurança pública em Belo Horizonte, particularmente na região centro-sul? Com certeza, Paulo, porque chamando a população para participar desse encontro, dessa audiência pública, as autoridades colhem depoimentos que acontecem. Todo mundo aqui já foi vítima de um furto, de um crime contra o patrimônio, de um assalto, de um sequestro relâmpago, de um sequestro mediante extorsão, enfim, de algum tipo de crime. Então eu tenho certeza que os depoimentos aqui, a própria Polícia Militar, a própria Polícia Civil, a Guarda Municipal vão ter depoimentos e ver como os bandidos estão agindo, que cada dia os bandidos criam novas formas de agir, praticam novos crimes, abordam novas vítimas, e é isso que a polícia tem que estar atenta, os delegados têm que estar atentos para a gente evitar esses crimes que acontecem agora na luz do dia.
Bom, vereador, nós sabemos que no Brasil a atribuição das políticas de segurança pública, particularmente dos órgãos de segurança pública, estão restritas ou muito mais afeitas à União e ao Estado. Qual que é a participação da Câmara Municipal, do senhor como vereador, na proposição de políticas efetivas da segurança pública na nossa cidade? Olha, a participação da segurança pública, o dever da segurança pública é de todo cidadão. Então eu tenho certeza, como vereador de Belo Horizonte, hoje nós vamos lançar uma campanha para a cidade de Belo Horizonte, que é a Violência Basta. Eu até estou utilizando uma camisa, ninguém aguenta mais violência. Todo mundo na cidade, se não foi assaltado, se não foi vítima de um furto, tem algum parente que já foi, algum conhecido bem próximo, um vizinho. Então todos, é uma campanha de todos, toda a sociedade tem que se envolver. A segurança pública, essa campanha também consiste em debater. Porque hoje o nosso Código Penal, o nosso Código de Processo Penal, ele é de 1940. Tem que ter essa revisão. O Congresso Nacional, o Governo Federal tem que fazer uma revisão, fazer um novo Código Penal, um novo Código de Processo Penal. Esse código é de quando o país era um país agrário, de 1940. Hoje o Brasil evoluiu muito e o crime também evolui junto. Então as leis têm que evoluir também de acordo com a evolução da sociedade. Então, acredito que essa mudança no Código Penal e Processo Penal é fundamental. Uma discussão também de... Hoje, o bandido não pode comprar uma arma numa casa legalizada. Aonde que ele compra a arma? Ele compra a arma do tráfico de armas, que entra pelas fronteiras do país que estão defasadas. Então, entram essas armas no Brasil, os bandidos comercializam ela, é o quarto maior poder, é o armamento, as drogas. Então é isso, tem que ter uma política eficaz nas fronteiras, tanto terrestres como nas marítimas. Então são discussões que nós temos que levar até o Congresso Nacional, uma política pública para o governo federal também conter. E eu tenho certeza que o governo estadual também já tomou algumas medidas enérgicas, colocou policiais militares que faziam serviços administrativos na rua para dar mais sensação de segurança, para também, na hora que o bandido vê a presença da polícia militar na rua, a presença ostensiva da polícia, eles ficam com medo de cometer um crime. Então a presença da polícia tem que estar na rua, tem que ter patrulha, tem que ter o armamento, o policial vestido, patrulhando as ruas da cidade. Isso é importante. O governador anunciou a presença em Belo Horizonte de mais 800 policiais militares. E hoje nós estamos trazendo aqui coronel, comandante da polícia da capital, para falar de algumas ações mais enérgicas, imediatas, para que a população possa ter um maior conforto, uma maior segurança de sair nas ruas. Bom, vereador, eu sei que a reunião está começando agora, às 19 horas, é o horário marcado, as pessoas estão se locomovendo para o Mackenzie. Esse é um tema que eu tenho certeza permeia muito o pensamento daqueles que moram em Belo Horizonte, na região Centro-Sul e na maioria das cidades do Brasil, porque isso não é exclusividade da nossa cidade, não. Muito obrigado por nos ter atendido, um grande abraço, sucesso aí na audiência pública. Muito obrigado a quem estiver chegando em casa, estiver assistindo agora, dá tempo de vir para o Mackenzie aqui na Rua Congonhas, esquina com Viçosa. Vai ser uma audiência muito produtiva. O comando da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal, todos estará presente aqui para escutar a população de Belo Horizonte, para escutar as reivindicações. Venham até o Mackenzie, que vai ser muito produtiva a nossa audiência pública. Muito obrigado a todos os telespectadores. Obrigado, Paulo. Obrigado, BH News. Obrigado, Marcelo. Obrigado, vereador Pablito. Conversou conosco, o vereador Pablito, que é do PV e que participa, então, como representante da Câmara Municipal de Belo Horizonte, dessa audiência pública que discute segurança pública na região Centro-Sul. Acontece a partir de agora, dentro de minutos, começa no Mackenzie, que fica ali no Santo Antônio, na Congonhas com Viçosa, como disse o vereador. Barroso. Vamos conversar de política. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Que história é essa? É chapa puro sangue, chapa tucana pura, Serra vice de Aécio? Como é que é essa história? É curiosa essa composição, não é, Paulo? Chapa puro sangue e também no meio político ironizam que é sanduíche de pão com pão. PSDB com PSDB.
Aécio Neves candidato a presidente e o arquirrival dele no PSDB, José Serra, como candidato a vice. Ficam duas perguntas. Será que, se essa chapa colar mesmo, será que é para melhorar os votos de Aécio Neves em São Paulo, já que há resistência dos paulistas em votar em Aécio? Ou será que é para neutralizar as ações negativas de Serra contra Aécio? Por que, Paulo? Serra não perdoa 2002, quando ele foi candidato a presidente, perdeu para o Lula, imperou aqui o Lulécio, voto no Lula e no Aécio. E 2010, quando ele disputou com Dilma, imperou Dilmazia, voto em Dilma e no Anastasia. Segundo os serristas, essas ações foram orquestradas por Aécio Neves. Bom, para a gente entender um pouco mais, quando o governador José Serra entra nessa disputa, o governador José Serra, se a gente tem usar a nossa memória política, ele tem aí no arco das eleições que disputou um percentual entre 18% e 23% do eleitorado que foram depositários do voto no governador José Serra. Você acha que pode amplificar isso na candidatura Aécio? Esses 18%, 19%, 20% de votos são sólidos para fortalecer a candidatura Aécio ou é só para botar um pouco de pano quente nessa revolta tucana? Eu acho que é mais para colocar esse pano quente e atrair votos em São Paulo. Porque até o presidente estadual do PSDB, o deputado Marcos Pestana, falou: vice é composição, mas não conta como voto. Mas lá em São Paulo, naturalmente, vai contar. O Aécio vai ter de correr atrás dos votos dele no país todo e Serra ajudando lá em São Paulo, se é que isso vai acontecer. Porque o Serra deve estar com orgulho ferido, muito, né? De ter perdido 2 eleições presidenciais e agora ser coadjuvante de Aécio. Será que ele vai aceitar? É uma pergunta. Isso tem impacto se a gente olhar para o plano federal e olhar para a sucessão estadual? Nós podemos dizer que isso impacta, muda alguma coisa ou a regra do jogo aqui permanece a mesma? A regra do jogo aqui é uma regra para os tucanos de urgência. O ex-governador Antônio Anastasia chegou do exterior e já está cobrando que saia a chapa. Hoje ele telefonou para a Pimenta da Veiga, que está no interior, e deve ser anunciada talvez na próxima semana essa chapa. Pimenta, candidato a governador, o vice Diniz Pinheiro, presidente da Assembleia, que inclusive vai ser homenageado amanhã pela Câmara Municipal como o político do ano, Câmara Municipal de Belo Horizonte, e Anastasia como candidata ao Senado, porque o outro lado já está feita a composição, que é Fernando Pimentel e o vice do PMDB, que é o deputado Toninho Andrade. Então há urgência dos tucanos em conseguirem efetivar a chapa deles. Bom, o resto é uma história que a gente conta nos próximos capítulos. Inclusive, eu queria falar que hoje a presidente Dilma está conseguindo, está tentando se recuperar, lançou hoje um novo recursos para o Programa de Aceleração do Crescimento. Mas quem vai dar os detalhes em seguida é Patrícia Contaldi. Patrícia Contaldi está pronta então? Obrigado, Barroso, uma boa noite. Patrícia, que história é essa? A presidente Dilma está abrindo o baú, está colocando dinheiro para fora, agora é o PAC que está sendo privilegiado por ela? Conta para a gente. Pois é, Paulo, a presidente Dilma anunciou hoje o lançamento da 3ª etapa do PAC 2, que vai ser voltado aí para as obras de saneamento básico, em cidades com até 50 mil habitantes. Ele vai beneficiar aí 635 municípios e 5 milhões e 300 mil pessoas. Agora serão liberados 2 bilhões e 800 milhões de reais pela Fundação Nacional de Saúde para as obras de abastecimento de água e saneamento básico. Agora, Paulo, um levantamento feito este ano pelo Instituto Trata Brasil revela que entre as 100 maiores cidades do país, 34 não têm plano de saneamento básico, Paulo. Falava aí, eu estava vendo essas informações. Primeiro, a informação do PAC 2. Eu estou aqui com um problema no meu ponto, estava aqui tentando me recuperar para ver se eu consigo ouvir o João Paulo. Porque quando eu não ouço o João Paulo realmente ele fala o tempo inteiro no programa. Qualquer dia eu vou botar o que ele fala, gravar e vou botar no ar o que ele fala. Ele fala o tempo inteiro comigo no programa, mas quando eu não consigo ouvi-lo, e eu acho que ele está querendo falar e eu não consigo ouvir. Para que o espectador conheça, é isso aqui que fica dentro do meu ouvido. Ó. É um pontozinho que vai encaixado dentro do ouvido, onde eu ouço a minha voz oculta, o Lombardi da minha vida, que é o João Paulo Costa, o jornalista João Paulo Costa. Mas, Patrícia, eu prestava atenção na sua informação, particularmente essa liberação do PAC em período eleitoral. Eu sempre tenho uma restrição muito grande a esse tipo de coisa. Eu acho que se os governantes querem fazer alguma coisa, que o façam no arco do tempo que governam. Né? Por que você vai esperar o ano eleitoral para ficar distribuindo cesto de bondade? Ora, é sempre assim, né? É sempre assim, mas é preciso que mude essa prática. É uma prática cruel para a população. E outra coisa, eu sempre digo, quem é o dono do cargo que o político ocupa? Nós.
Nós atribuímos a ele o direito de exercer aquele cargo através do nosso voto. Voto vale muito, Patrícia. Voto é uma das coisas que mais vale para o ser humano e que a gente dá menos valor na hora de decidir e escolher quem vai lá nos representar. É verdade. Patrícia, tem que estar na mídia daqui a pouquinho? Tem, mas deixa eu só te dar mais uma notícia. Opa, claro. Olha só, uma idosa de 107 anos consegue receber aposentadoria atrasada desde 1991. Foram 23 anos de espera, Paulo. A aposentada Geralda Benedita de Moraes, de 107 anos, conseguiu receber o resíduo de aposentadoria hoje. Ela é uma trabalhadora rural, vive na região metropolitana de Goiânia e entrou com a ação trabalhista em 1991. Só agora, 23 anos depois, ela recebeu a decisão favorável. O valor, Paulo, foi de R$ 11.400. Ela diz aí que vai guardar um pouquinho e reformar a casa onde ela mora. É um exemplo aí, né, Paulo, que mostra pra gente que é preciso persistir. Persistir e acreditar muito que vai viver muito tempo, porque você com 84 anos mete uma ação para receber uma pensão e depois com 107 você a recebe, precisa ter muita fé, fé demais. Patrícia, a gente volta já a contar na mídia. Daqui a pouquinho tem mais um bloco, a gente vai para o intervalo, volta já. É o terceiro bloco do Redação BH News. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Bom, são 7h11, começamos o terceiro bloco do Redação BH News aqui pela BH News, canal 9 da NET, 29 do HF e pela internet bhnews.tv.br. E o nosso entrevistado agora é o mestre em Economia, Ricardo Couto, sempre passeia por aqui, nos dá o prazer da visita. O assunto hoje é a defasagem da tabela do imposto de renda. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Paulo. É aquela velha história. A presidente Dilma, na véspera do 1º de maio, anunciou aí um novo fator de correção, aumentando em 4,5%, salvo engano. Isso. 4,5%. Mas existem cálculos de que essa defasagem, o Sindifisco fez um levantamento, o Sindicato dos Agentes Fiscais do Brasil, fez um levantamento de que essa defasagem já está chegando na casa dos 63%. É um número muito alto, porque eles estão fazendo uma correção aí dos últimos 16 anos, salvo engano. Essa defasagem de quase mais de 60%, impacta o que no meu bolso, no seu bolso, no bolso do povo? Bom, Paulo, primeiro boa noite, telespectadores. Isso impacta diretamente no nosso poder de compra, ou seja, no que a gente consegue comprar no final do mês, né? Tem alguns estudos pegando outros tempos, que não 16 anos, um período mais curto, a gente fala, nossa, 16 anos é muita coisa, vamos pegar um período mais curto. Isso não consegue ficar abaixo de 40% de defasagem, ou seja, é muito dinheiro. Quem sofre mais com isso? Essa faixa que recebe entre R$ 1.500 e R$ 5 mil, ela é muito penalizada por isso. Tem alguns estudos que mostram que o imposto pago efetivo chega a dar uma diferença de quase 50% do imposto pago. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele está pagando imposto e está deixando de comprar, está deixando de consumir alguma coisa no final do ano. E às vezes não só consumir o que é supérfluo, mas consumir o que é necessário. O que precisa. Esse é que é o grande impacto. Para o espectador entender, porque 60% de uma correção que foi dada por volta de 4%, isso é uma disparidade se a gente pensar em números diretos, né? Em números inteiros. Mas o que a gente pode explicar, por exemplo, para o espectador? Aquele que ganha R$ 4 mil hoje tem um impacto de quanto no seu imposto de renda? Bom, a gente vai fazendo algumas continhas, né? Hoje eu estava fazendo uma conta de um trabalhador que ganha em torno de R$ 4.600. R$ 4.600. Esse trabalhador, se tivesse, pegando a base de dados de 98 para cá, que foi quando essa alíquota de 27,5 foi implantada, a gente teria um imposto pago em torno de R$ 480. Hoje o trabalhador deve pagar em torno disso. E se houvesse uma correção pela inflação, não estou falando só apenas de uma correção do poder de compra, esse trabalhador estaria pagando em torno de R$ 260. É um aumento de em torno de 45% do valor do imposto que ele está pagando. Então ele deixaria de pagar, ele pagaria 260, hoje ele paga 480, o que é muito ruim para ele. E isso, a faixa de menor poder aquisitivo fica muito mais impactada porque a fatia é atingida de uma maneira muito drástica. Muito drástica. E a gente tem essa correção, na verdade essa correção é tida hoje até o ano que vem, tida pela centro da meta da inflação, o que a gente já vem discutindo aqui em outras ocasiões, né? Que esse centro da meta já virou praticamente uma lenda, né? A gente está batendo no teto da meta, ou seja, mesmo com essa correção ainda está abaixo, esse 61%, muito provavelmente daqui a alguns anos eu estarei aqui falando que a gente está defasado, infelizmente, em quase 70%.
É terrível a gente chegar a essa conclusão. Mas esses 4,5% que a presidente anunciou no dia 30 de abril, esses 4,5%, é um lenitivo ou é um remedinho bem... É um remedinho placebo? Bem placebo. Na verdade, o que deveria ser implementado é uma política com regras objetivas, ou seja, correção via IPCA, por exemplo, que é o que a gente sofre quando a gente vai, né, no sacolão, no supermercado. O que a gente sofre é o IPCA, o que a gente vê é a inflação, é o IGPM no aluguel de casa. Então, nada mais justo do que pelo menos a tabela do imposto de renda seja corrigida por algum desses índices, né? Agora, já tem um pedido para que passe essa correção, para que não fique uma demanda puramente política e na mão com essa ideologia aí um pouco esquisita. Eu estava lendo hoje que o fato de não corrigir-se da maneira proposta por esses cálculos inclusive que economistas fazem, é porque o governo teme que cause um grande impacto nas contas, porque o imposto é uma fonte de arrecadação para o governo. Esse impacto é forte, é pesado nas contas do governo? Esse impacto é forte. Esse impacto ocorreria. Na verdade, quando se faz essa conta, né, é uma forma de aumentar o imposto indiretamente, ou seja, segurando essa tabela do imposto de renda, a gente está indiretamente aumentando o imposto, a arrecadação do governo. Mas, por outro lado, a gente tem que pensar o seguinte, Paulo. Esse dinheiro na mão do trabalhador, esse dinheiro vira consumo, né? Poupança ou consumo, mas esse dinheiro vai girar na economia. Então, também é uma conta muito ingênua, talvez, a gente pensar só que o governo vai deixar de arrecadar, porque esse dinheiro rodando, ele vai arrecadar nos bens e serviços que esse consumidor vai acabar consumindo, porque esses bens não são supérfluos. É aquela velha história de aumentar a base arrecadatória, fazer o dinheiro girar com mais velocidade, aquecer a economia e também aumentar o que arrecada em imposto. Exatamente, além de ser justo. Além de ser justo e ser correto com aquilo que é a proposta de preservar o salário do trabalhador, daquele que ganha entre R$ 1.500 e R$ 4.000, R$ 5.000. Só para a gente finalizar, uma coisa que me chamou a atenção na sua fala é que o cálculo hoje é feito pelo centro da meta da inflação. Isso. Significa que se o governo previu que a meta seria 3,2, ele vai obedecer isso para o cálculo, independente da inflação ter atingido 8 ou 9. Isso, que é o que está acontecendo. Então, apesar de ter falado, olha, nós vamos aumentar em 4,5, a gente sabe que a inflação está batendo em torno de 6. Então, apesar de estar corrigindo, a gente sabe que em valores reais a gente está perdendo. Então, esse centro da meta, se ele fosse cumprido, tudo bem. O que a gente deveria, essa tabela deveria acompanhar é a própria inflação e não apenas um alvo que o governo muitas vezes não acerta. E se preserva nele, né? Isso, se preserva nele, para aumentar a base de arrecadação do imposto. Ricardo Couto, muito obrigado por sua presença aqui. Obrigado, estamos esperando a semana que vem para a gente conversar sobre um outro tema. Agora, olha que coisa intrigante, Ricardo. Eu estava vendo aqui, o Cine, o Sistema Nacional de Empregos, oferece mais de 5 mil empregos nos 129 postos do Cine em toda Minas Gerais. Mas o mais intrigante de tudo isso é que não consegue preencher as vagas. O Cine está com problema para preencher esses 5 mil postos ofertados. Vamos conhecer essa realidade. Os trabalhadores que estão desempregados têm uma grande oportunidade para reingressar ao mercado de trabalho. Os 129 postos do Cine, Sistema Nacional de Emprego, órgão da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, contam com mais de 5 mil vagas abertas de emprego em todo o estado. De janeiro a março de 2014, as unidades do Cine em Minas já fizeram a captação de 42.679 vagas e recolocaram no mercado de trabalho mais de 11 mil pessoas. Para se candidatar, basta comparecer a um dos postos com a carteira de trabalho e comprovante de residência. O superintendente da Secretaria Estadual de Trabalho e Desenvolvimento, Bruno Dias Magalhães, explica o caminho para garantir uma oportunidade. Para ter acesso às oportunidades, as pessoas podem tanto entrar no site www.social.mg.gov.br ou ir até as unidades de trabalho e de atendimento ao trabalhador para buscar com o atendente as vagas que são abertas em seu município. É sempre bom ter qualificação, a pessoa já sai com um diferencial na entrevista de emprego, ela tem mais chance de conseguir um emprego e muitas vezes a própria unidade do Cine também oferece a qualificação profissional. Então são oferecidos cursos que o atendente pode fazer a pré-matrícula na hora. Basta perguntar também para o atendente se existem qualificações para as vagas de emprego procuradas. Bom, já que nós falamos em emprego, vamos continuar falando em oportunidades de emprego. Quem se inscreveu para o concurso da MGS, essa empresa pública de prestação de serviços para o governo de Minas Gerais, para as vagas do edital que foi cancelado e querem agora fazer então um novo concurso, tem até o dia 18 de maio para confirmar os dados para participar do atual concurso. Confira.
Quem se inscreveu no concurso da MGS para as vagas do edital que foi cancelado e tem interesse em fazer o novo, tem até o dia 18 de maio para confirmar os dados para o atual concurso. Serão preenchidas 209 vagas com salários que variam de R$ 737 a R$ 6.400. São diversos cargos de nível fundamental incompleto, completo, médio completo e superior completo para Belo Horizonte, região metropolitana e cidades do interior de Minas Gerais. As inscrições começaram no dia 24 de abril e a prova está marcada para o dia 8 de junho. O candidato deve acessar o site mgs.srv.br e seguir as orientações. Bom, tá aí duas boas oportunidades para você já começar a partir do ano. Agora o presidente do Galo disse que a administração do Atlético começou no dia 1º de maio. Você pode então mudar a sua vida a partir do mês de maio, agora participando ou das vagas do Cine que estão sendo ofertadas ou desse concurso da MGS. Duas boas oportunidades para você que está aí procurando emprego e quer se candidatar ao trabalho. Vamos para o intervalo, a gente volta já daqui a pouquinho. Nós vamos falar sobre automedicação. Guarda esse remedinho que está em cima da mesa rapidinho. A gente volta já. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Agora são 7h24, é o último bloco do Redação BH News de hoje, terça-feira, dia 6 de maio de 2014. Automedicação é um hábito brasileiro, um risco, um problema de saúde pública e quem lança um olhar urbano sobre o tema é Nélio Souto. Olá Paulo, olá pessoal, tudo bem? Então, hoje vamos falar sobre a automedicação, e a intoxicação que essa automedicação pode causar. O Conselho Regional de Farmácia promoveu ontem uma ação na rodoviária informando as pessoas dos perigos e dos riscos de se automedicar, de se tomar medicação sem o conhecimento, sem a recomendação médica. Só para termos uma ideia, o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicos notificou que em 2011 foram mais de 29 mil casos e de 2010 para 2011 é o último ano que a gente tem esse levantamento, de 2010 para 2011 houve um aumento de pelo menos 5 mil casos de intoxicações. Segundo o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicos, o que mais causa mortes, o que mais causa intoxicações é a automedicação. Então fica aí um recado para as pessoas. A gente teve uma queda desses números, provavelmente após a decisão de não poder comprar, por exemplo, antibióticos sem receita médica. Antigamente, até os antibióticos a gente conseguia comprar sem receita médica. Então, mais um risco aí, que se corria com o uso indiscriminado de antibióticos. Hoje, a legislação ela cerca, um pouco mais que no passado, mas mesmo assim o brasileiro tem essa fama de ter um contingente, um número muito alto de pessoas que se automedicam, certo? Como sempre fazemos, estamos aqui para propor a discussão, chamar a sociedade para pensar sobre esse assunto, sobre um assunto específico e no caso de hoje sobre a automedicação, sobre a intoxicação que a automedicação pode causar. Então, nada de tomar nenhum remédio, nenhum medicamento sem a recomendação do seu médico. Foi o nosso assunto de hoje, a gente se fala amanhã. Um grande abraço. Grande abraço, Nélio. Muito bom esse tema, é bom lançar temas sobre esse assunto. O Ivan, por exemplo, nosso cinegrafista, você falava, ele já guardou o remedinho no bolso de trás, para esquecer que tinha que tomar medicação agora, automedicar-se de jeito nenhum. Mas nós vamos falar sobre esse tema com Érica Noli, que é fiscal farmacêutica do Conselho Regional de Farmácia. Érica, boa noite, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Eu ia te fazer uma pergunta, mas eu até mudei ouvindo a afirmação do Nélio ali. Essas novas leis restritivas do antibiótico, elas realmente impactaram, diminuíram o número de automedicados nesse país? Sim, realmente sim. Em relação, principalmente agora, aos antimicrobianos, com a exigência da retenção de receita médica, hoje o paciente não pode simplesmente, estou com febre, acho que eu estou com uma dor de garganta, vou ao estabelecimento farmacêutico e vou comprar uma azitromicina, uma amoxicilina para tratar porque eu estou com uma dor de garganta, estou com uma amidalite. Ele vai precisar
consultar, fazer uma consulta com o médico, detectar que existe realmente essa patologia, para aí sim o médico, através da prescrição dessa receita, ir até o estabelecimento farmacêutico, procurar o profissional capacitado para a orientação, que é o farmacêutico no caso, para aí sim ele conseguir fazer a compra deste medicamento. A dona Yolanda ali do Carlos Prates, que dessa hora está fazendo um lanchinho para colocar na mesa para a família inteira, deve estar se perguntando: eu compro analgésico, eu compro anti-inflamatório e ninguém me pede receita. Isso também tem risco? Tem risco, com certeza. E hoje a orientação, principalmente que a gente dá, nós fiscais do Conselho de Farmácia, a gente passa nos estabelecimentos e orienta o profissional para que oriente a população no momento em que vá comprar um medicamento, apresente a receita médica, volte ao seu médico, caso o sintoma recorra. Não faça uso eu tive esse sintoma, eu estou tendo de novo, vou me medicar novamente. Tá? Então, pedir a orientação para o farmacêutico, que é o profissional capacitado, para te dar orientações com segurança a respeito daquele medicamento, quais as reações adversas aquele medicamento pode apresentar. Interações medicamentosas, existem medicamentos que interagem com outros, então ele vai te dar dicas, vai te orientar como fazer uma ingestão do medicamento do uso correto mesmo do medicamento. Olha, se nós compararmos a automedicação em Belo Horizonte com a média nacional de mais de 70%, Belo Horizonte apresenta uma média abaixo disso, 36%, 37%. Sim. Mas quando a gente olha um outro dado da pesquisa do Ministério da Saúde, Belo Horizonte apresenta um tema preocupante. Em Belo Horizonte, mais de 30% dos entrevistados admitem que aumentam a dose do medicamento quando sentem que ele não faz efeito. Que risco aquele que aumenta a dose está correndo, Érica? Veja bem, Paulo, cada medicamento possui um mecanismo de ação, vai agir de maneira diferente no organismo. Então, ele precisa de um tempo, de uma concentração para atingir o efeito desejado. Se eu não respeito esse tempo e essa dosagem, eu vou correr risco de uma interação medicamentosa, medicamento com medicamento, uma reação adversa exacerbada, né, que vai causar uma internação, causar, inclusive, óbitos. A gente tem dados, estatísticas de óbitos de pacientes que tomaram superdosagem. Existem os grupos de riscos, que é bom a gente lembrar, que são os idosos e as crianças. Idosos porque da própria idade mesmo requer um certo número de medicamentos e às vezes eles esquecem que tomaram, se você não está acompanhando, esquece que tomaram, pode tomar uma superdose, então ficar atento com isso. A criança, pelo baixo peso, requer um ajuste de dosagem também. Uma superdosagem é fácil de ser encontrada. As cápsulas, né, coloridas, o sabor adocicado dos xaropes. Então, deixar longe, né, do alcance das crianças para evitar esse tipo de problema mesmo, mais grave. Olha, eu estou com um problema aqui de tempo e estão me avisando aqui. Hoje eu estava sem o relógio, perdi até meu tempo, mas eu tenho que fazer uma última pergunta. Campanhas de educação. Faltam campanhas de educação para esclarecer a população com relação à automedicação? Sim, Paulo, realmente faltam. É um problema que o Conselho de Farmácia, estando dentro, a gente sabe que existe. Ontem mesmo teve a campanha nacional do uso correto dos medicamentos na rodoviária. A gente está tentando ampliar a gama de campanhas para escolas, para estudantes, né, para os profissionais, para que a gente consiga realmente atingir e conscientizar a população realmente do quanto é importante seguir as orientações corretas, tanto do profissional, do médico, quanto do farmacêutico. A gente espera ter dado uma boa dica para quem está em casa. Com certeza. Eu vou pedir desculpa para duas colegas minhas de trabalho, tanto para a Fernanda como para a Patrícia Contaldi. Hoje a culpa é minha, tá, Fernandinha? Não fica triste comigo, não. Patrícia, me desculpe, tá? É porque a gente estava conversando aqui, eu não podia deixar de fazer essas perguntas, porque eu acho que a automedicação é um problema tão grave, que a gente tem que discutir com muita seriedade. Então, vou pedir desculpa às duas, a Patrícia e a Fernanda. Juro que amanhã eu dou mais tempo para vocês, tá bom? Obrigado, gente. Érica, muito obrigado. Obrigada por ter atendido o nosso convite. À disposição, tá? Agradecer você que esteve aí conosco nessa hora, nessa jornada da informação de 6h30 até agora. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta amanhã às 6h30 com mais um Redação BH News. Tenha uma excelente noite e encontre-se conosco aqui amanhã. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado.